Sobrevivência. Essa é a lei que rege o nosso mundo desde os seus primórdios. A ciência já dizia que neste mundo não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta às mudanças do seu meio. É isso que difere o ser humano do resto dos seres vivos, a capacidade de se adaptar às mudanças naturais que surgiram no meio ambiente. E é isso que define a supremacia humana. Aquecimento global, um termo que voltou à tona em 2010 na Universidade de Brasília, quando o aluno Cornélios do Amaral levantou um debate em uma das aulas do Ciclo Natural do Meio Ambiente no curso de Ciências Ambientais. Cornélios começou a questionar sobre a influência do ser humano nas mudanças climáticas a partir da Revolução Industrial, virando chacota para a turma inteira ao trazer de volta uma antiga teoria da conspiração. Hoje, com seus 33 anos, Cornélios se tornou palestrante, meteorologista, ambientalista, professor da Universidade de Brasília e líder de uma das maiores seitas que já existiu, das pessoas que acreditam na teoria do aquecimento global, os climaticistas. Não fui eu que inventei o aquecimento global. Esse é um conceito que já existe há muito tempo. Infelizmente, a ciência se contrapôs a ele desde o início. A primeira vez que algo assim foi citado foi em 1896, pelo químico Arrhenius. Eles alertavam as pessoas sobre o perigo do efeito estufa. Arrhenius, conhecido como cientista profeta para os adeptos ao aquecimento global, foi um químico sueco que desenvolveu a tese sobre o efeito estufa, que dizia que, naquela época, a temperatura do planeta estava aumentando gradativamente. Arrhenius, ao defender essa tese, foi sentenciado à morte quando descobriram seu envolvimento com seitas satânicas da época. Mudanças que ocorreram ao redor do mundo, principalmente após a Revolução Industrial. Esses procedimentos se davam por questões naturais, mas também por problemas causados pelos próprios seres humanos. E que está sendo intensificado através da liberação de gases, como CO2. As pesquisas e teorias conspiracionistas do professor Cornélios foram passadas adiante, adquirindo adeptos ao movimento pelo Brasil todo. Trouxemos um especialista para tratar do assunto, o jovem prodígio professor Benjamin Schneiser, o ambientalista formado em Harvard e especialista em mudanças climáticas. A teoria do aquecimento global é um completo absurdo. Uma das teorias mais pífias que eu já escutei na minha vida. Todo mundo sabe que as mudanças climáticas existem. Todo mundo vê, ninguém é cego. Aliás, algumas pessoas são cegas também. Mas acontece, isso faz parte do ciclo da Terra, que se renova a cada dia, faz parte de acordo com a seleção natural proposta por Darwin, para que possamos evoluir como seres humanos. O professor Cornélios vem criticar a Revolução Industrial, um período que foi de extrema importância para o ser humano evoluir. Sem ele, não estaríamos aqui. Aí eu te pergunto, o planeta estaria melhor sem a gente? Eu acredito que não. É esse tipo de professor que está nas universidades fazendo a cabeça dos nossos jovens universitários, fazendo a cabeça deles para que eles tirem o alimento das nossas crianças em prol do meio ambiente. A teoria criada pelo professor Cornélios se tornou conhecida na universidade, o que começou apenas como mais um boato foi crescendo entre os alunos de diversos cursos da UNB. Mas afinal, o que as pessoas acham disso? Sinceramente, eu acredito no professor. É porque eu sou aluno dele. As coisas estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. As pessoas não estão se importando. Isso é mais sério do que as pessoas imaginam. Os cientistas já apontaram que a Terra aqueceu 1,1 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas não é. Se a Terra aquecer mais 1 grau, os eventos climáticos podem ser catastróficos, mais do que já são. E isso é o suficiente para muitas vidas serem perdidas com o aumento do nível do mar, por exemplo. Isso é só um dos muitos exemplos que... O que o senhor tem a dizer sobre os grandes desafios que estamos enfrentando diariamente? As queimadas, os alagamentos, desastres naturais. Como é que tudo isso pode ser explicado? Aí é que está, como você mesmo disse. São problemas, são desastres naturais. Eles acontecem de forma natural. Não há o que fazer. O aquecimento global não tem nada a ver com isso. Entendeu?
planeta Terra, ele possui um período cíclico que se renova a cada década, se renovando a partir de desastres naturais. O professor Cornelius, ele promove o gasto de milhões com um problema que não existe, que é o aquecimento global. O aquecimento global não tem nada a ver com os acontecimentos que enfrentamos diariamente. Esses probleminhas precisam ser superados a partir dos seres humanos, com o intuito da evolução, tudo em nome da evolução, certo? Inclusive, muitos desses acontecimentos, desses desastres que acontecem, são provocados pelos climatistas, que intencionalmente provocam esse tipo de atitude para influenciar as pessoas a acreditar que o aquecimento global está roubando as suas casas. As queimadas nas florestas, por exemplo, milhares de florestas já foram inteiramente queimadas pelos próprios climatistas para poder incentivar as pessoas a seguir o seu movimento, entendeu? Agora, eu te convido a pensar. Imagine o prejuízo que as pessoas do campo tiveram. Imagine o prejuízo daquelas pessoas que necessitam do garimpo para sobreviver. Aquelas pessoas do agronegócio que estão passando fome por causa das queimadas que os climatistas promoveram intencionalmente. Não há provas reconhecidas pela ciência que atestem a teoria do aquecimento global. Como vimos, grande parte dos contratempos que enfrentamos aqui fazem parte do ciclo regulatório da Terra. Não há nada que se possa fazer. Está tudo bem, não há o que temer. É o que dizem os especialistas. Com licença. Você poderia dizer um pouco sobre o que você acha sobre o aquecimento global? Eu tô desde que eu nasci ouvindo falar que o mundo vai acabar. Eu acho que aumentar 1 grauzinho não faz a menor diferença, tá? Isso aí não passa de teoria de comunista que quer ficar abraçando uma árvorezinha, beleza? Então, quando você tiver evidências, você vem falar comigo. A teoria do aquecimento global se espalhou rapidamente, principalmente entre os jovens, que pedem atitudes mais severas para reduzir as ações humanas que impactam diretamente o meio ambiente. Manifestações pelo Brasil se tornaram recorrentes, de pessoas que pedem o fim do aquecimento global. Famosos começaram a apoiar a causa se dizendo a favor do movimento, declarando serem climaticistas. A situação começou a sair do controle, mas algumas pessoas permanecem calmas e acreditam que as coisas vão voltar ao normal. O que você acha do aquecimento global? Aquecimento global? Como assim? Por que aquecimento? Nunca ouvi falar nisso, não. Nem sabia que se aquecia o planeta. Nunca percebi isso. Eu já vi que alguns dias são mais quentes, outros mais frios, mas achei que era normal, né? Talvez seja a fumaça que a gente solta. O movimento dos climaticistas criou ainda mais força na internet, chegando a alcançar o mundo inteiro, fazendo as pessoas saírem das suas casas e exigirem mudanças para o que não precisa ser mudado, usando argumentos que relatavam coisas sem fundamentos, como as queimadas na Amazônia, que supostamente ocasionaria o colapso da Terra. Uma jovem ambientalista, Greta Thunberg, ficou conhecida pelo mundo todo ao se pronunciar depois de ficar sabendo das manifestações do aquecimento global. A jovem sueca de 16 anos deu início a um movimento de greves de estudantes contra as mudanças que eram sugeridas pelo movimento. Ela afirmava: "Está bom do jeito que está, não vamos mudar o que não tem como consertar", influenciando os jovens a faltarem às aulas em protesto contra as pessoas que aderiram ao movimento conspiracionista. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? A ambientalista e política brasileira Marina Silva deu o que falar depois de uma declaração suspeita na internet. Marina disse que o movimento conspiracionista era insano, mas poderia ter um fundo de verdade e deveria ser estudado. A população se revoltou acusando Marina Silva de ser uma das líderes do movimento, o
o que causou sérias consequências na política brasileira, sendo repercutido mundo afora. A população não se calou e foi às ruas também. Pessoas foram manifestar seu contentamento com a atual situação do planeta, alegando que a ideia do aquecimento global não passava de um surto coletivo que deveria ser impedido por estar corrompendo a mente das pessoas. A população pedia a retirada do cargo de Marina Silva por compactuar com o caos em que o mundo estava envolvido. Manifestações pacíficas viraram um palco de guerra entre os dois lados. No Congresso foi instaurada a CPI do aquecimento global, com o intuito de investigar outros senadores, políticos e pessoas que estavam envolvidas de alguma forma com os climaticistas e os atentados terroristas. Não é um movimento social, mas um movimento sim de marginais que invadem, que quebram, que põem fogo em sede. Os atos antidemocráticos contra a educação e a ciência dos climaticistas atingiram o seu auge. Adeptos ao movimento começaram a ser perseguidos e caçados pelas ruas. Não estávamos mais seguros, o mundo já não era mais o mesmo. O professor Cornelius, líder da seita, estava foragido, procurado pela polícia e acusado de ocasionar colapso do meio ambiente com seus crimes ambientais. Cerca de um ano depois, o professor Cornelius finalmente foi encontrado e detido. Os climaticistas se tornaram um grupo silencioso, que atua às escondidas. Mesmo preso, Cornelius continuou sendo uma grande influência entre os lunáticos, que agora se escondem por medo de retaliação nas ruas. Se você conhece algum climaticista, não fique calado, denuncie. E vamos juntos salvar o meio ambiente, deixando que a Terra conclua mais um ciclo e se renove a cada década.